seja muito bem-vindo a mais um podcast, esse meu Bisturi Falasse. E hoje a gente tem um convidado bem especial, o Luiz, que faz toda a contabilidade e a gestão financeira aqui do nosso consultório. E ele vai conversar um pouquinho conosco, explicando como funciona essa área, até para você, profissional recém-formado, que precisa saber qual carreira, né, seguir, como abrir uma empresa. Então hoje você vai ouvir dicas muito especiais e tirar todas as suas dúvidas. Muito obrigada por aceitar o convite, Luiz. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Oi, doutora. Eu que agradeço o convite, né? Primeiramente por estar aqui, né? Tirando as dúvidas, né? E falando como que é o processo de abertura, como que é a gestão contábil, como que é a gestão financeira, né? Gestão tributária, né? E até dá para fazer um gancho ali em gestão de investimentos, né? Então, acho que é muito importante isso, né? Até para o dia a dia, né? Não só do formando, mas também do pessoal ali que já é formando, às vezes doutores que já têm tempo de casa, né? E que às vezes ficam meio perdidos no assunto. Então, agradeço o convite e vamos lá. Muito obrigada. E é verdade, ele comentou ali, até quem já tem tempo de carreira, eu já tenho mais de 10 anos aí de carreira e eu tinha muitas dúvidas, que foi ele que me ajudou aí a seguir esse rumo, a cuidar de toda essa parte de gestão, que é muito importante porque nós saímos da nossa, né, formação, da nossa graduação, aprendendo a ser um profissional, né? A parte técnica, a parte de atendimento ao paciente, mas essa visão de empresa a gente não tem noção nenhuma, né? Então a gente precisa desses profissionais aí estar nos auxiliando a saber como que funciona, né? Igual eu com bastante tempo de carreira mesmo no mercado, não sabia como que funcionava alguns sentidos financeiros mesmo, essa parte burocrática, né? O dentista, né, o médico ali, principalmente que o foco é o dentista, né, vocês, né, doutores, saem formados muito bem para exercer a profissão realmente de odontologia, né. Então, eu até falo, né, para conhecidos, né, que assim a grade às vezes ela deve mudar, né, sendo que deve ser incluído, né, algumas matérias de gestão, né, tanto você não precisa saber tudo da contabilidade nem do financeiro, até porque não é a área de vocês. Mas o básico, né, os clientes que eu tenho, por exemplo, eu gosto de chegar e falar, ó, um balanço, né, um DRE funciona assim, assim, assado, né. A pessoa ela tem que entender, né, o que o contador está falando também, né, ou o que o gestor está falando. Não adianta nada você ter o relatório e não saber analisar. É a mesma coisa o dentista, o paciente lá abrir a boca, ele não saber fazer uma restauração, fazer alguma coisa ali básica, né? Então, assim, isso é uma matéria que acho que tem que ser até incluído, né, futuramente, né? Gestão mínima, né? Uma teoria de contabilidade, uma teoria de gestão financeira, né? Isso assim, no meu ponto de vista, é o mínimo, né? E acho que isso Sim. já não parte nem da parte educacional da graduação, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente deveria aprender, né? A cultura dos Estados Unidos. Eles aprendem desde cedo a investir, né? Aprendem desde cedo na escola, né? No ensino médio, né? A como que lida, né? Ali com as suas finanças. A gente aqui no Brasil, não. A gente tem que ir atrás, né? Ou precisa de profissionais, contadores, administradores, para desenvolver isso que a gente, por regra, deveria saber desde criança, né? Primeiro eu vou fazer uma breve apresentação minha, né? Sim, por favor. Pra gente, porque às vezes eu sempre falo, a gente tem que validar, né, as informações de quem está falando, né? Então, por exemplo, Sim, você é dentista, mas assim, por mais que saiba termos técnicos, etc., a gente tem que saber, né, quem é o profissional do teu lado que está falando, né? exatamente. Então, eu sou formado em administração, né? Fiz o bacharel em ciências militares e tenho, né, por regra ali a mesma equivalência de administração, né? Então, agora, esse ano, faz 10 anos aí já que eu estou trabalhando, né, nessa área de gestão e também tenho a formação ali em ciências contábeis, né? Que eu fiz o gancho ali, né? Eu era servidor público federal e acabei saindo, né, pedindo exoneração das minhas funções de servidor público federal e passei para a área privada, né? Então, tem essas duas formações, nessa dupla diplomação, tenho algumas pós-graduações e também tenho um mestrado, né? E daí parei aí, né? Não segui mais, né? E então, já faz 10 anos que eu trabalho na área, né? Obviamente, né, quando eu era servidor público eu trabalhava menos, né? Tinha menos contato com a administração, mas mesmo assim, né, a gente tem o contato com questões ali administrativas, né? De gestor, de liderança e etc. E depois que eu saí, né, comecei a efetivamente exercer essas funções de administrador, de gestor, né? Hoje eu tenho uma empresa, né? Essa empresa
é uma holding, né, um grupo empresarial, né, que eu tenho e que a gente administra ali outras 9 a 10 empresas do grupo aí no portfólio, né, que oferece inclusive o serviço de contabilidade, né. Então, que a doutora inclusive é cliente, né, então a gente tem o serviço de contabilidade, um serviço, uma empresa específica de gestão financeira, né, ela é separada nesse organograma, né, para ficar mais fácil até de eu administrar, né, porque como tem outro serviço, comércio exterior, comércio de equipamentos intermodais, etc. Então, assim, é um grupo que é bem construído, assim, né, e que fica dessa maneira mais fácil de eu administrar. Então, basicamente é isso, né? Perfeito. E dê um auxílio aí, Luiz, né? Pensando agora num recém-formado, né? Que acabou de sair para o mercado de trabalho. Que área que ele segue? Ele vai atuar como pessoa física, pessoa jurídica, né? Se deve abrir um CNPJ? Hoje, o formando, ele sai pré-formado, né? Acho que até nos últimos semestres ali da faculdade, ele já começa a querer, né? A viabilizar o que ele vai fazer, né? Quando terminar aquela graduação. Então, ele pretende o quê, né? Ser um funcionário, né, de um consultório, ou ele pretende abrir o próprio consultório dele, né? Então, a gente tem esses viés, né, que a gente começa a viabilizar, né? Se ele for funcionário, né, de um consultório ali, ele vai seguir as leis trabalhistas, né, onde ele vai adentrar no consultório, vai ser contratado, né, vai ter ali o seu salário, né, e eventuais descontos convencionais que tem em folha, dependendo do valor, né, INSS, imposto de renda retido na fonte, né, então segue aquele padrão que a gente já conhece aqui no mercado brasileiro, né, de todos quem é contratado. Em outro ponto, né, em outro lado, tem o lado do empreendedor, né, eu falo que tem o empreendedor e tem o empresário, né, são pessoas diferentes, né, o empresário é um empresário que tem muitas coisas, né, tem muitas empresas, muito patrimônio, né, e não foca só em uma atividade, né, e daí tem o empreendedor, né, que começa lá de baixo. Um dia o empresário já foi empreendedor, né, não tem como ser empresário sem ser empreendedor, então o empreendedor ele começa lá de baixo, né, vai atrás, primeiramente ele precisa ter um business plan, né, o business plan ali é um plano de negócios, né, onde ele vai traçar, né, o consultório odontológico dele, né, ele vai traçar ali o público, né, o que ele vai oferecer nesse consultório odontológico, né, vai ter que fazer uma pesquisa de mercado, né, de região e por aí vai, né, precificação, né, então é um business plan que ele tem que fazer bem detalhado, né, até depois a gente pode disponibilizar modelos, né, aqui no final do podcast, né, para as pessoas entenderem, né, o que é um business plan, né, ter esse primeiro contato, né, não é nada assim, o business plan é o menos impactante na vida dele, porque assim é uma planilha bem dinâmica, né, do que ele precisa. Então é bem, você entra lá, por exemplo, lá qual que é teu alvo, né? Meu alvo aqui, como é um consultório odontológico, é ter pacientes, né, de odontologia, né, e etc. Né? Qual que é o meu mercado, qual que é o meu público-alvo, né? São pessoas ali daí um high ticket, né, um ticket já menor, né? Então depende muito, né, dessa análise, né, e da precificação também vai variar muito conforme o bairro ali, a localização, né? Então é uma planilha bem simplesinha, né, que daí depois pode ter esse contato, né, já de imediato, já para traçar esse primeiro passo. O segundo passo, quando faz isso, é realmente procurar um profissional de contabilidade, né, se você for constituir realmente uma empresa, né. Ele tem uma segunda opção, que é o quê? É ele montar um consultório, né, ele pode alugar ali na pessoa física dele, né, e aderir ao famoso carnê-leão, né. Então o carnê-leão nada mais é do que o quê? É o CPF ali do dentista, né? Assim que ele emite o CRO, ele já está apto, né, a fazer essas consultas, ele vai alocar um espaço na pessoa física dele, né? Vai comprar materiais, né? Vai fazer todo aquele processo, né? E daí no final lá dos atendimentos, ele vai emitir um recibo, né? Ele não emite nota, ele emite um recibo daí, né? No final da prestação do serviço, então vem lá um paciente para esse dentista atender, ele vai chegar no consultório, né, no final do atendimento, né, ele pagou lá o honorário, né, do dentista, no final ele vai emitir um recibo, né, o próprio dentista ali vai emitir o recibo, né, esse recibo, né, vai para a Receita Federal depois, né, e daí vai ter os cruzamentos de dados, que daí a gente vai falar um pouquinho melhor como que acontece isso na pessoa jurídica, né, mas é o mesmo princípio do carnê-leão com a pessoa jurídica, né, então ele chega, né, nesse carnê-leão, o que é o benefício do carnê-leão para o dentista, né? Depende muito se ele vai ter muito atendimento ou não, né?
Então, quanto mais atendimento ele tiver, mais ele ganhar, né, fica menos atrativo ele ser do carnê-leão, né? Assim, por quê? Porque ele precisa de uma estrutura maior, né? Então, assim, ele vai demandando mais coisas, né, do que só basicamente atendimento simples, né? Tem um fluxo, né, menor. Quando o fluxo é baixo, o fluxo é pequeno, que é previamente dito que o que vai ocorrer ali, né, com o recém-formado, né, ele não vai ter muita demanda, né? Então, a melhor coisa, assim, realmente é de imediato ele ser do carnê-leão, tá? No final, o que vai incidir para ele, né, nesses atendimentos de tributação? Ele vai ser tributado em 27,5% ali do imposto de renda, né? E ainda obedece, né, algumas regras ali. A primeira regra é o quê? Ele consegue abater as despesas dele. Então, tudo que ele tiver de despesa, né, de custo ali, propriamente dito, nesses atendimentos dele, ele consegue pegar a receita, né, e abater para chegar no valor final e ver qual é o valor final, né, que realmente se vai incidir no imposto de renda ou não. Tá. Né? Por via de regra, né, dependendo da quantidade de atendimentos, a maioria, né, incide em imposto de renda. Então, esse imposto de renda vai ficar ali na média de 27,5%. Né? Isso é sem choro, né? E daí tem mais o INSS, né, que é descontado. Então, assim, o INSS, o imposto de renda, né, às vezes a carga tributária fica muito alta, né? Aí pode chegar até 40%, né, se somar dos dois. Então, assim, precisa viabilizar o que é melhor para ele, né? Às vezes ele pagando 40%, né, ele fala assim, eu já quero abrir de cara um CNPJ, né? E aí a gente agora vai falar do CNPJ. Então, no CNPJ é mais complexo, né, sem sombra de dúvidas, né? Vai precisar de um contador ali, né, para dar uma assessoria. O carnê-leão, a maioria das pessoas tiram de lado o contador, né? O certo mesmo no carnê-leão é ter uma assessoria contábil, né, e financeira. Porque assim, por mais que seja fácil de você ter o controle de receitas e despesas e chegar naquele valor final, às vezes tem muita regra que o dentista não sabe de despesa e acaba colocando às vezes coisa a mais e às vezes coisas que não pode, né? Sim. E daí o leão lá, a Receita Federal, ele vai acabar glosando isso, vai acabar dando uma dor de cabeça ainda pro dentista, né? Como tem as despesas dedutíveis e não dedutíveis, isso acaba acarretando, às vezes ele faz o preenchimento errado num incômodo que às vezes não vai ser legal, né? Então, por isso que também no carnê-leão é aconselhável ter, né, o assessoramento ali contábil, né, o contador. Na parte já jurídica, ele não tem escapatória, né? Ele tem que ter um contador, até porque quem vai fazer todo o processo de abertura é o contabilista ali, né? É o contador. Então, desde o processo lá da pesquisa prévia do lugar, né, onde ele quer estabelecer o consultório, aí a gente vai para a parte de mexer com prefeitura, vai para a parte da vigilância sanitária, vai para a parte de corpo de bombeiro. Então, assim, são vários órgãos, né, que a gente que acabam se interligando, né? Sim. E não tem como, né, a pessoa, o dentista, né, por mais que ele tivesse esse conhecimento, né, não teria como ele fazer isso, porque provavelmente tem que ser uma empresa ali de contabilidade mesmo, né, que faça todo esse serviço, né, que tem ali o conselho ativo, né, e tudo certinho para fazer esses pedidos, né, porque a gente faz as pesquisas, né, são pedidos que a gente faz, né, para o nosso cliente, né, pedindo se a prefeitura libera ou não, né, a propriedade propriamente que ele quer abrir o consultório. Então, por exemplo, se tiver lá algum problema na propriedade, né, essa pesquisa ela é glosada, né, então ela não é liberada para atividades, né. Então, assim, tem todo esse processo, né, que o contador, né, tem esse caminho, né, e que o dentista, por mais que tivesse conhecimento contábil, ele não ia conseguir, né, administrar essas situações internas. Então, assim, fez, né, a pesquisa prévia, né, passou a pesquisa prévia, né, foi para a junta comercial, autenticou o contrato social, né, saiu o alvará, aí ele já está apto, né, a fazer atendimentos, né, aí vai passar por todo um processo depois de liberação do alvará, de vigilância sanitária, de corpo de bombeiros, né? E daí, se você já pega uma estrutura pronta, né, que é um consultório já montado, facilita mais, né? Então, Sim. Você vai abrir um processo ali onde você já tem cadeira, você já tem armário, você já tem tudo, ele fica um processo mais simples, né? Agora, se é um projeto onde você não tem nada, que você começa do zero, né? Vai dar enrosco lá na vigilância sanitária, vai dar enrosco no bombeiro, né? Porque daí a terminologia talvez não seja enrosco, né? Mas seja o que? Vai ter solicitações de certas demandas, né? Sim. Então, um espaço que só tem as paredes, né? Onde você vai abrir um consultório, o bombeiro vai vir, vai fazer uma análise, vai falar, você tem que colocar isso, isso e isso, né? Vigilância sanitária vai ser o mesmo procedimento, né? Eles vão historiar, vão vir,
né, até o estabelecimento para verificar se está tudo de conforme, né? Até porque o órgão da vigilância sanitária que faz as visitas é propriamente um dentista, né? Sim. Que faz a visita. Então, ele sabe tudo como funciona ali o processo pelo embasamento ali do Conselho Regional de Odontologia, né? Então, eles têm, acho que, uma diretriz que eles seguem, né? Que tem que seguir aquele procedimento, né? E também são todos órgãos fiscalizadores, né? Ou seja, vigilância sanitária e corpo de bombeiro, você sempre tem que estar em conformidade, né? Não é porque você tem um alvará uma vez que você nunca mais vai precisar ver eles na vida, né? O corpo de bombeiros, né? Vence a cada um ano, né, essa licença, e cada um ano você tem que renovar, né? Geralmente hoje, como a demanda de efetivo do corpo de bombeiros ela é menor, o que acontece? Quando vence a tua licença, que já foi aprovada, eles geralmente fazem a homologação, né? Homologam essa licença sempre visitar o local, né? Então, assim, você tem uma licença do corpo de bombeiro, não mudou nada no teu consultório, né? No final, né, quando você abrir a solicitação de renovação, ele vai te liberar sem precisar, né, propriamente dito, vir até o local. Essa solicitação quem faz é o contador, né? Então a gente volta para o contador. Quando você precisa renovar, quem abre todo o processo de renovação, quem preenche os dados é o contador, né? Não tem como propriamente dito, o dentista ali, né, fazer esse preenchimento, essa solicitação. Então, tudo sempre vai ser voltado, né, a questão de empresas ao contador. Licença sanitária, mesma coisa, né? Então, quando sair a primeira licença sanitária, ela tem uma validade ali geralmente de 2 a 3 anos. Quando ela vence, o contador lá já tem no sistema dele que venceu, ele vai abrir uma nova solicitação, né, de processo de vistoria. A licença sanitária, todas as vezes eles vêm no consultório. É difícil eles não... A renovação, né, ser sem visita. Geralmente tem visita. Por mais que você não mude nada, né, ele vai vir no teu consultório, né, a moça, o rapaz vai vir, vai fazer a vistoria, daí vai liberar, e caso não libere, o pessoal geralmente fica assustado, né? Ah, mas a vigilância vai vir aqui, vai acabar fechando meu consultório, né? Não é assim. Eles são funcionários públicos, né? Eles têm o direito de fiscalizar e etc. Eles chegam de surpresa, não avisam, né? Isso é um fato. Mas assim, se eles apontarem alguma irregularidade no estabelecimento, eles não vão fechar, né? A não ser que seja muito grave, assim. Tem que ser extremamente grave a irregularidade, né? Para acontecer o encerramento das atividades ali pelo órgão. Mas não, se tiver algum, por exemplo, a esterilização não está em dia, né? Passou aqui uma coisa ou outra, né? Que às vezes pode acontecer de passar, ele vai te dar um prazo, né? Vai pedir documentação, né? Isso eu estou usando um exemplo, né? Mas tem vários exemplos aqui que a gente pode citar. Mas, por exemplo, ele vai te dar um tempo hábil, né? Para você apresentar documentos, para fazer uma nova visita. Então, assim, o pessoal não precisa se assustar, né? Os novos dentistas, né? A vigilância, o corpo de bombeiros, né? Eles são órgãos fiscalizadores, né? Mas não são nenhum bicho-papão, né? Que vem e prende já todo mundo. E o sistema tributário que nós, cirurgiões dentistas, podemos trabalhar? Tá. Hoje no mercado, né, que a gente trabalha, a gente tem 3 sistemas, né, que a gente pode aderir no consultório odontológico, né? Existem 4 nacionalmente, né? Existem 5, na verdade. Só que desses 5, atividade odontológica é proibida, que é o microempreendedor individual, né, que é o MEI. Então, o dentista ele não pode, né, aderir a esse sistema tributário. E o lucro arbitrado. Então, esse é um lucro que esse meio tributário ele já foi praticamente extinto, né, da nossa tributação de empresas, e é usado assim em casos muito específicos hoje em dia, né? É usado ainda, mas tem vários critérios, né, para se usar esse sistema em específico. Os 3 convencionais, né, que a gente mais usa, o que é o Simples Nacional, né, que é o mais usado assim hoje por empresas não só de odontologia, né, mas por empresas de serviço e comércio, né, e indústrias também, e o lucro presumido e o lucro real. Então esses 3 são assim os que a gente pode trabalhar dentro do consultório de odontologia, né. Nesses 3 sistemas tributários, né, a gente sempre inicia no Simples Nacional, né? Então, lá para o recém-formado, quando vai abrir um CNPJ, geralmente é enquadrado já no Simples Nacional, porque a carga tributária é menor, né? Além de ser menor a carga tributária dos impostos, né, ele também tem uma certa facilidade de ser feito, né, esse sistema tributário, né? Então, ele se torna mais simples para o contador fazer, né? O contador também, na hora de cobrar esses honorários, vai ser um honorário bem menor, né? Comparado ao presumido ou real,
né? E a praticidade, né, de ele ser desenrolado, assim, né? O sistema lucro presumido é a segunda opção que a gente vem a usar quando o sistema do Simples Nacional, né, deixa ali, porque a gente tem umas faixas de faturamento, né? Então, quanto mais você fatura ali, mais o teu imposto ele encarece no Simples Nacional, né? Ou esse imposto ele tem um teto, né? Que é lá 3.600.000 reais, né? E aí tem uma diferencinha de alíquota que fica um pouquinho mais caro, até 4.800.000, né? Então, assim, quando chega em 4.800.000, ele é obrigatoriamente, né, desenquadrado aquele CNPJ do Simples Nacional, e aí o contador, né, voltamos à história que o contador, né, tem que fazer o enquadramento ou no lucro presumido ou no lucro real, né? Certo. O sistema do Simples Nacional, ele não te dá nenhum benefício, digamos assim, tributário, né? No sentido de, por exemplo, igual o lucro real. O lucro real, quando você tem, né, você adere ele, né, você tem a opção de usar de despesas a seu favor, né? Custos e despesas a seu favor, que é as despesas dedutíveis e não dedutíveis, né? Então, por exemplo, uma empresa do lucro real lá, digamos que um consultório lá fatura 10 milhões por ano, né? Desses 10 milhões que ele fatura por ano, digamos que ele tenha um custo, né, ali uma despesa, né, de 9 milhões e meio, né, com despesa, né? Ou seja, ele tem lá aproximadamente 500 mil, né, que assim, sobraria, né, ali no caixa dele, né? Ainda não é nem lucro, é o que sobraria para apurar os impostos de imposto de renda e contribuição social. Ou seja, é usado realmente o lucro líquido, né? Ou seja, os 500 mil, né, ali que sobraram dos 10 milhões é que ele vai fazer as apurações. Agora, usando um outro cenário, digamos que essa mesma empresa lá, né, num exercício, né, faturou 10 milhões e teve 11 milhões de despesa, né? Ou seja, nesse meio, né, se ele teve mais despesas e menos receitas, né, digamos assim, ele fica no prejuízo, certo? Ou seja, ele está ali com 1 milhão de prejuízo. Ou seja, ele não precisa pagar o imposto de renda e a contribuição social, né? Ele fica isento ali, né? Porque como ele teve prejuízo, ele não teve lucro, né? Ele acaba ficando, né, isento desse recolhimento, né, dessa fatia, né? Só que para a gente chegar lá, né, nesse meio, né, do lucro real, realmente tem que ser muito atrativo, né, a questão das despesas, ela tem que ser muito alta, né? E aí existe despesas dedutíveis e despesas não dedutíveis também, parecido lá com o Carnê-Leão, né? Então, assim, quem tem esse conhecimento, né, para entender, né, a legislação, se é dedutível, se não é o contador. Então, o contador ele vai ter que, né, quando adere, né, ao lucro real, é um trabalho bem minucioso que ele tem que fazer na empresa, no CNPJ. Então, assim, questões de notas, questões de tudo tem que ser muito bem recebido por ele, né, e também muito bem lançado, né, escriturado por ele, né, para chegar lá o prejuízo ou que seja um lucro mínimo, né, para recolher. Esse sistema específico, ele é muito vigiado, digamos assim, pela Receita Federal, né? Então, assim, porque são empresas que faturam muito alto, né? Que usam desse benefício, né, de despesas, né, para abaterem, né, do imposto, né, ou não pagarem o imposto, né? Ou seja, eles usam do benefício da despesa para abater da receita e, ou seja, paga imposto ou não paga, né? Então, como a maioria das empresas que aderem ao lucro real, elas vêm a não pagar imposto, né? Essas empresas elas têm uma fiscalização muito maior, né? E também o trabalho do contador é muito maior, o honorário de uma contabilidade dessa também é muito maior, né? Então, assim, fica fora de viés, né, um dentista já querer chegar para o contador, de repente falar, mas eu quero o lucro real, né, para minha empresa. Então, assim, quem dá essa análise tributária é propriamente o dito contador, né? Então, ele que faz essa análise tributária, né, faz uma estimativa ali, né, de quanto que vai ser a receita do consultório, né? Se ele ele sempre tem que estar atuante, né, o contador, né? Então ele sempre tem que estar ali conversando, né, com o seu cliente, né, perguntando como que é as projeções de receita, né? Aí a gente vai ter que fazer um outro gancho para frente em parte financeira, que é muito importante nessa questão, né? Porque a contabilidade e o financeiro, eles trabalham juntos, né? Então, assim, para um contador do lucro real, né, que adere ao sistema do lucro real, fazer uma contabilidade realmente ali perfeita, ele precisa de muito dado financeiro, né? Ele precisa de um financeiro atuante, né? Então não tem como ele fazer uma contabilidade nesse porte, né, sem ter realmente um braço financeiro, né,
Ou às vezes hoje as empresas estão aderindo muito, né, à parte da gestão contábil, né? Contábil nem tanto, isso já está meio comum, né, no nosso mercado, o contábil ser externo, não ser mais interno. Mas agora a gente está passando por uma revolução muito grande no mercado de gestão financeira, né? Então, Sim, assim, o que passou, por exemplo, há muitos, sei lá, vamos colocar aqui uns 20, 30 anos atrás, de uma revolução contábil externa, a gente está passando hoje por uma revolução financeira, né, sim, externa. Muitas das pessoas, das empresas hoje, né, dos sócios, estão preferindo cada vez mais terceirizar a parte financeira, né, porque hoje uma gestão financeira ela te entrega tudo, né, por um valor bem sim, menos do que você teria ali num departamento completo, né, montado. Eu sempre uso esse exemplo. Você vai montar um departamento financeiro lá, um contas a pagar, contas a receber, né, uma pessoa ali de faturamento, você vai gastar aí hoje uns 15, 20 mil, né? Hoje uma gestão financeira você paga R$ 1.000, R$ 2.000. Então, assim, se você for colocar na ponta do lápis, né? 15 mil e 2 mil, né? Sem sombra de sim, dúvidas que as pessoas estão preferindo muito mais, né, terceirizar. Voltando, né, à nossa questão tributária, então, assim, lucro real, a complexidade é muito maior, né, exige muito mais atenção. Lucro presumido, embora seja sempre a opção que a gente não usa de imediato, sempre em segunda opção, é uma das melhores opções que vem a ser para consultório, né, que não tenha tanta uhum, despesa. Tem indústrias aqui de Curitiba de implantes, né, e etc. Essas indústrias, como são muito grandes, né, e etc., trabalham com uma área voltada à odontologia, né, eles são adeptos, né, ao lucro real. Por quê? Porque uma indústria, assim, ela usa de muito benefício fiscal, né? Ela compra muito maquinário, esse maquinário dá direito à depreciação e etc., e esse é usado nessa depreciação a favor da empresa, né, como despesa ali que vai ser abatido do lucro dela. Então, maquinário, né, folha de pagamento muito alta, né, de uma indústria, você imagina quantas pessoas trabalham, né, nas indústrias que tem indo lá para Positivo lá, né, tem muita indústria lá sim, de questão odontológica, né, então assim, essas empresas geralmente são do lucro real, né, por quê? Por causa do porte, né, então vai ser difícil hoje você achar no mercado uma empresa pequena adepta ao lucro real, né, não sim, faz jus, né, assim, nem ao serviço do contador, né, e daí também começa a chamar a atenção da Receita Federal, por quê? Porque a Receita Federal começa a ver as demonstrações, começa a analisar, fala assim, mas essa empresa aqui, pelo porte dela, né, se adapta ao lucro real, às vezes alguma coisa está errada. Às vezes mesmo que não esteja errado, né, mas às uhum, vezes começa a acender sinais ali que aí vai só acabar gerando apresentação de documento, né, fiscalização e etc. Então, assim, lucro real geralmente a gente aborda aqui, né? Eu falo como ele funciona, mas geralmente é descartado, né? A não ser que a empresa seja num porte muito grande, que daí não é o caso, né? Dos recém-formados dentistas, né? Aí a sim, gente está falando de repente, um dentista, né? Que venha assistir o podcast, que seja empresário da área odontológica, né? E às vezes queira, né, entender um pouquinho mais, ele vai entender que a dinâmica é mais ou menos essa. O lucro presumido, né, em contrapartida, é pela presunção que a Receita Federal faz. Ou seja, tudo que você fatura, né, lá, se tem 1 milhão de faturamento, ele vai pegar 32%, né, que é a presunção que ele faz para serviço, que é onde a odontologia se enquadra, né, como uma prestadora de serviço. Ele vai pegar 32% daquela fatia de 1 milhão e vai usar como base de cálculo dos impostos, né? E aí, se não me engano, acho que é 8%, né, a atividade odontológica, daí é oito por sim, cento dos 320 mil lá que ele tirou de 1 milhão, né? Então ele pega 1 milhão e tira 320 para a base de cálculo. Desse 320 ele joga 8% e aí 8%. chega nos valores ali dos impostos a recolher, tá? Então, Perfeito. basicamente é isso, né? É a segunda opção, né? Muitas vezes usadas, né? Por consultório. Por quê? Vamos usar um exemplo aqui. Às vezes a gente tem um consultório, né? Já tive demandas assim até na empresa que acontece o quê, né? Chega às vezes o consultório já funcionando, né? E aí às vezes vem com algum problema, né, externo de outra contabilidade ou etc, né? E aí a gente chega, né, lá com o consultório às vezes sendo quase desenquadrado do Simples Nacional, né? E aí quando chega nesse momento, né, que às vezes já Sim, passou até do prazo de solicitação de entrada, né, no Simples Nacional, ele acaba perdendo esse benefício do Simples e enquadrando diretamente no presumido, né? Então quando acontece isso com a empresa, né, essa empresa fica o ano inteiro, né, dentro daquele sistema tributário. A gente não pode mudar, né? Isso é uma regra também fiscal. Quando você adere a um sistema tributário,
você tem que ir até o fim do exercício com ele, né? O exercício é do dia 1º daquele ano até o dia 31 de dezembro do próprio ano, né? Editamento do próprio ano. Então, assim, nessa janela, tudo que acontece ali tributariamente fica no mesmo sistema tributário, né? Você não pode chegar lá no meio do ano e querer mudar para o lucro real, por exemplo, do presumido ou do simples, né? Isso é proibido, né? E a Receita nem deixa isso acontecer, né? Existe meios ali que a gente faz as opções sempre no começo do ano, né? Que elas, depois que passam esse começo do ano, elas são bloqueadas, né? Você já não consegue mais solicitar, né? A não ser que seja uma empresa recém-aberta, né? Daí tem o benefício de pedir a solicitação para o Simples Nacional. Mas se não for nessa exceção de abertura de empresa, você não consegue mudar o sistema tributário, né? Você fica nele até o Simples Nacional, você não precisa de renovação. Então, sempre quando você faz a primeira solicitação para adentrar o Simples Nacional e ela é autorizada, você vai até o fim da tua vida com ela, se você não extrapolar, né, a exceção ali do faturamento, né? Então, se você não atinge lá os 4,8 milhões, né, no ano, você pode ter empresa ali por 30, 40 anos, né? A não ser que a lei do Simples Nacional, né, que tem uma lei que embasa, né, esse sistema tributário, ela mude, né? E que daí já aconteceu, eu já vi acontecer no meio do caminho essa lei excluir algumas atividades, né? Então, por exemplo, às vezes tinha lá uma atividade vou citar um exemplo aqui, não propriamente, mas só para entender. Por exemplo, digamos que lá em 2023 a atividade odontológica era permitida. E aí em 2024 entrou uma lei de alteração, né, que foi aprovada e que tirava a atividade de odontologia, né? E aí o contador sempre tem que estar ali, né, verificando essas coisas para caso aconteça isso, arrumar um jeito de reajustar internamente, né, para daí não acabar ali ocasionando algum desconforto com o cliente e tal, né? Até porque você precisa comunicar, né? Então, mudou a lei, né? Eu tenho que chegar para você e falar, ó, mudou a lei a partir desse momento, a odontologia não é mais do simples, né? E a gente vai ter que ir para o presumido, né? Então, é mais ou menos nessa dinâmica, né? E tudo volta, né, à proatividade sempre do contador, né? Então, assim, o contador ele precisa ser proativo, né? A gente tem uns contador morto aí no mercado, que eu brinco, que é até uma vergonha para a profissão, né? Mas toda profissão tem, né? A gente sabe disso, né? Seja na odontologia, seja na medicina, seja no administrativo, toda área tem a maçãzinha ali, né? Que cai do pé e se espatifa no chão. Então, basicamente, o sistema tributário é esse, né? A parte de folha de pagamento, né? Vamos fazer um gancho já para a folha de pagamento. A folha de pagamento, ela obedece, digamos assim, o método que você adere de tributação à tua empresa, né? Então, por exemplo, folha de pagamento, você quer registrar lá um colaborador no Simples Nacional, né? A admissão dele é bem tranquila, né? Obedece ali às regras, né, do E-Social, né? Enviar os arquivos, né, de admissão, salário, né? Função, salário, carga horária, né? Aqui no Brasil, o colaborador não pode extrapolar as 44 horas semanais, né? Então, isso é para qualquer função, qualquer tipo de mercado, né? Você tem que trabalhar só 44 horas dentro da semana, que dá 220 lá no mês, fazendo depois as contas, né? Então, se ele trabalhar mais que 44 horas na semana, né? Aí entra uma questão de convenção coletiva e sindicato, né? Porque geralmente quando você tem um colaborador, você é de algum sindicato, você adere, né, a algum sindicato, né? Por exemplo, tem vários sindicatos de odontologia, né, aqui por Curitiba ou região. Então, quando uma empresa de odontologia que resolve registrar um colaborador, ela também tem que aderir a um sindicato, porque o sindicato, por via de regra, vai defender os direitos daquele colaborador, né, que propriamente está sendo registrado. Então, tudo que ele precisar, né, de auxílio, né, ele ou recorre, né, primeiramente ali ao empregador, né, e se ele não tiver algum retorno, ele sempre vai recorrer ao sindicato, que é o que faz ali a ligação, né, o meio termo dos direitos, né, que ele acha que está sendo violado ou alguma coisa assim, né? Então ele é amparado por esse sindicato. Esse sindicato, né, acho que as empresas pagam hoje em dia uma mensalidade associativa ali, né, que é obrigatório, né, tem várias leis, né, que vai mudando aí. O governo atual exige, né, que volte, né, o sindicato, né? O governo anterior tinha excluído os sindicatos, né? Então, assim, varia muito de governo e de época e sempre vai mudando, né? Então, hoje, quando você registra, né, obrigatoriamente tem que ser vinculado ao sindicato, né?
Então registrou, né? Daí segue aquelas leis de CLT, né? 44 horas semanais, o piso da categoria tem que ser igual ao do sindicato, né? Ou tem que respeitar ali um piso nacional do Conselho Federal de Odontologia, né? Então tem todas umas regras assim muito específicas daí, né? Que se a gente for entrar em todas as regras aqui, a gente vai o resto do podcast falando só de colaborador. Em outros lugares, né, fora o Brasil, né, aí você pode usar uma rede mundial, né? O Brasil é o único país que tem CLT, que tem a lei trabalhista, né? Estados Unidos não tem, Europa não tem. Então, assim, o Brasil é especificadamente o país que tem a lei dos trabalhadores, né? Que defende, né? Segundo eles, defendem, né? E há controvérsia, né? Tem gente da nossa área, assim, administrativa e de contabilidade que acha que não, né? Que essas leis prejudicam, às vezes, né? Muitas vezes os colaboradores, né? E a lei, segundo ela, né? Protege. Aí a gente entra numa questão, né? Quem que defende lá o colaborador, né? Daí tem Ministério Público do Trabalho, tem vários órgãos, né? Federais, né? Inclusive que Supremo Tribunal, acho que do Trabalho também tem, Supremo Federal, Supremo alguma coisa que tem do Trabalho. Que daí acho que é a última instância que você chega lá, se tiver algum caso, né? E eles daí decidem, né? Se a tua causa lá é ganha ou se o empregador vai ganhar. Então, assim, daí envolve muita questão jurídica, né? Envolve muita questão, assim, que daí até foge um pouco da área contábil. Propriamente da área contábil, né? A gente tem daí esses direitos, né? Daí ele vai ter férias, né? Se o dentista ali for registrado ou tiver colaboradores, ele também tem que se adequar, né? Ele vai registrar um outro dentista, ele vai ter que pagar férias, 13º, salário, né? Normal, né? O base ali. Então, tem várias regras assim, né? Isso no Simples Nacional não acarreta nenhum encargo a mais para ele. Por quê? Porque o Simples Nacional, ele é um sistema simples, né? No começo eu falei que ele era bem simplificado, e realmente é. Né? Então, quando você faz, né? Quando você é do Simples Nacional e admite um colaborador, né? Você registra ele vai ser descontado o INSS dele automaticamente ali na fonte, né? E você apenas vai repassar esse valor, né? Para o INSS, né? Que é o órgão que vai receber esse valor. Você não paga nenhum imposto, né, a mais por causa disso. Quando são empresas do lucro presumido e do lucro real, ele tem uma contribuição, né, que a empresa tem que pagar. Ou seja, o INSS patronal, né? Não sei se a doutora já ouviu falar, mas existe esse INSS patronal. O que é esse INSS patronal? É 20%, né, da folha de pagamento que a empresa tem que pagar, né, para o governo. Né? Então, todas as empresas que aderem ali ao lucro presumido e ao lucro real, né, incide esses 20% que são recolhidos numa DARF e encaminhado a eles. Ou seja, no lucro presumido e no real você tem os 20%, no Simples Nacional você não tem nada, né? Você só vai repassar, né? Não é nem recolher, é repassar, porque como foi descontado, né, do colaborador, você está repassando esse valor, né? E se você não repassa, daí enquadra num crime trabalhista ali, fiscal, de impropriação indébita, né? Daí é considerado que você se apropriou, né, de alguma coisa que não era sua, né, empresa, né, no caso. Sim. Ou seja, ela se apropriou, né, do INSS do colaborador que ela deveria realmente repassar, né. Então, daí começa várias questões também jurídicas, né, que daí não é a questão. Então, existe essa diferença, né, entre os três meios tributários ali, né, que sempre vão estar trabalhando, né, conforme você adote, né, ali um sistema tributário e tiver funcionário, vai refletir diretamente, né, como no imposto lá que também reflete, né, conforme Sim. o meio tributário se paga menos e assim vai por diante, né, subindo conforme o faturamento, né, isso é de praxe, né, todo mundo sabe, quanto mais se fatura, mais imposto você paga, né, deveria ser o contrário, né, quanto mais fatura, menos paga, mas é o contrário. Então, cada vez que você fatura mais em qualquer dos três meios tributários ali, né, dos sistemas, você sempre vai pagar mais imposto, né. Então, no Simples Nacional você começa em 15, mas a gente tem uma jogada fiscal, né, que é permitido na lei, que se a gente tiver uma despesa com folha de pagamento, né, a gente consegue enquadrar em 6%, né, esse imposto. Ou seja, uma empresa do Simples Nacional lá que fatura lá R$1.000, né, vai ser tributado por regra 15,5%, né, dos R$1.000. Porém, se a gente cadastrar
Se a gente tiver uma despesa, né, isso é independente, se tiver diretor ali, né, que é os prolabores, se a gente tiver prolabore, funcionário que tenha no total a folha 28% de despesa, a gente consegue tirar de 15,5% o imposto e enquadrar em 6%. Ou seja, a gente ganha aí 7%, né, 8% de imposto, né? Então, assim, é um valor bem grande, né? Ninguém quer pagar mais imposto, né? A velha história. Então, e daí se a gente for, né, para as outras meios tributários, que é o presumido e o real, a gente sempre vai pagar mais imposto, sem sombra de dúvida, né? O presumido começa ali em 8%, né, daquela presunção, e o lucro real é 15% de imposto de renda da pessoa jurídica, mais 9% de contribuição social. Então, assim, bem alto, né? Passa de 20% já de cara, assim, de impostos, né? Então, não fica atrativo daí, né? Porque quando a gente pensa em abertura, né, recém-formado, né, a gente pensa que não tem cliente, né? Assim, vai demorar para formar uma carteira ali de cliente, vai demorar para ter receita. Então, quanto menos imposto essa pessoa pagar, né, melhor vai ser para ela, né? Mais benéfico vai ser para ela. Com certeza. Porque daí a gente tava falando aqui de 8% para 20%, né? É muito alto, né? Às vezes você vai ver isso, é o lucro que você tem no mês, né? Exato. É a diferença desse imposto que às vezes você vai ter de lucro, né? Lá no final do mês. Porque às vezes tem profissionais até que saem e ganham por porcentagem, às vezes, né? Então você já acaba ganhando uma porcentagem baixa, daí que você vai gastar ali de imposto acaba sobrando muito pouquinho. Sim. Como você comentou, às vezes é o lucro, às vezes né? você fica muitas vezes no 0 a 0 e não sabe por quê. Às vezes você tem um preço bom, você tá no mercado bom, você tá numa especialidade boa, você tá, assim, digamos, você tem todos os checklists ok, né? Só que lá no final, na hora de você ver realmente o dinheiro, você não vê, né? E aí você também não entende, porque você fala, nossa, mas eu faço tudo certo, mas daí, tipo, no final eu não tenho nada, né? Não me sobra nada. Pra trabalhar, né? Você paga pra trabalhar, porque você fala, nossa, não me sobra nada, eu não tenho nada, né? E aí que é muito importante, né? Porque você tem que ter esse... É por isso que eu falo que é muito importante o mínimo, a teoria, né, das coisas, né? É você saber, né? Você aprender, porque é aquele velho ditado, né? Se souber de tudo um pouco, ninguém te passa a perna, né? Então, se souber um pouco de qualquer coisa, né? Se você souber um pouco, né? Ninguém vai te passar a perna, porque daí você, pelo menos, o mínimo você já sabe. Até para entender de precificação, né? A hora que for fazer o cálculo e tudo mais, né? Porque a precificação a gente vai abordar depois, mas é um assunto que você pensa assim, é simples de fazer, né? Eu pego o valor do produto, coloco, tipo, uma margem lá de 50% e pronto. Mas não é assim, né? Porque assim, aí às vezes você faz essa precificação e essa precificação tá errada, né? Porque não é precificação, né? A gente chama de markup, né? Que é um markup que você tem. Você pega lá o preço do teu produto que você comprou e coloca uma porcentagem em cima, né? Daí você acha que desses 50% que você coloca em cima é a tua margem, o teu lucro, mas não é, porque daí desse valor ainda você tem imposto, você tem despesa, tem um monte de coisa, né? Tem a tua hora clínica. Então assim, daí o que você pega de custo e coloca 50%, às vezes você realmente está pagando para trabalhar, porque daí aquele 50% não dá para nada. Às vezes você não paga, você fica devendo ainda na empresa, né? Você paga os fornecedores, paga tudo, você fica no prejuízo. Luiz, conte um pouquinho para nós sobre gestão financeira. Tá. Vamos começar pela parte importante que acho que precificação, né? Precificação, a gente tem vários meios, né, de chegar na precificação, né? Precificação, não existe um meio, né, de você fazer a precificação, né? A regra, ela segue para todas, né? Que é basicamente a mesma maneira, né, de você precificar, mas você pode precificar, né, com o custo, né, que você tem, mais uma margem em cima que você quer chegar no valor final, né? Essa é a melhor precificação que eu gosto, que a gente chama de precificação ali, margem objetiva, né? Depois a gente pode disponibilizar até uma formulazinha, né? Para chegar nessa margem que é bem simples de fazer, tá? Então, para o nosso preço de venda, né? Ali o nosso, ou do dentista, o teu, o meu, né? O que eu uso, né? Eu pego o custo do produto, né? Esse custo do produto, eu vou colocar ele lá. Então, por exemplo, tive um custo lá com os produtos de toxina botulínica de 5 mil, né?
esse custo do produto, né, eu vou pegar ele, né, e vou somar com as taxas de impostos, né, futuros que vão incidir, ou seja, eu pego lá minha porcentagem de imposto que eu pago, né, sobre as minhas vendas, né, que esse dado a contabilidade dá, né, todo mês. Você vai somar ele, né, e mais as taxas de cartão de crédito, emissão de boleto, né, e etc. que você tiver ali, né, essas taxinhas de cartão, boleto e taxa de impostos, né, imposto é uma taxa, a gente soma esses valores, né, e ainda coloca a margem que você gostaria de obter, né, ou seja, se a gente pegar os 5 mil lá, colocar, né, que foi o custo, colocar mais as margens lá de taxas que a gente falou, né, e colocar uma margem lá, por exemplo, de 40%, né, ele vai dar o preço, o valor que a gente tem que vender o produto. Ou seja, para, sei lá, 100 ml lá de toxina, né, você pagou R$100, né, teve um custo, melhor dizendo, de R$100, né, você tem lá mais 10%, né, de imposto com taxa de cartão, né? E mais, né, a margem que você vai acrescentar de 40%, ou seja, são 50%, né? 40 com 10, 50, né? E esses 50% você joga em cima do custo do teu produto. Ou seja, você vai pegar os 1.000 e vai colocar 50%, né? Ou seja, 1.500. No final, né, você teria que vender, por via de regra, por 1.500 a tua toxina para você ter realmente, né, os 40% de lucro. Ou seja, os R$1.100 lá que você teria, né, seria, né, de realmente custo, né, despesa, etc., né, que você realmente teve. Essa é uma maneira de você chegar no produto final, né. Tem outras maneiras, você pode pegar o custo que você teve por produto, pode pegar as despesas, né, esse daí é um cálculo um pouquinho mais detalhado, né, por quê? Porque no cálculo anterior aqui que a gente fez, eu estou considerando que lá nos 40% de margem que eu tive, eu já considerei lá todas as despesas, né, fixas do consultório, já considerei a hora, né, do profissional. Sim. Então tudo isso já incluí lá, né, com que cheguei nos 50%, né. Aqui a gente pode usar um outro meio, a gente pode pegar o custo, né, do produto, pode pegar as despesas fixas, despesas variáveis, né, somar isso aí, né, e aí dividir pelo valor ali que também vai chegar num valor final que você teria, né, que usar de margem lá para chegar, né, a um lucro realmente propriamente dito. Então existem vários e vários, né, meios que a gente pode chegar pelo preço de precificação correto, né? Não é simplesmente a gente só comprar por 1.000 e colocar 20%, 30%, né, e sair vendendo, não é assim, né? Até porque a gente tem que considerar, obviamente, você não vai cobrar o custo total da tua luz do consultório em né, paciente, né? Você tem que fazer uma média ali, né, e etc. Então, assim, e isso serve não só para luz, serve para o condomínio, serve para água, serve para todas as despesas que você tem, né? O custo realmente dito é o do produto, né? E aí entra as despesas, né, que é o profissional que está trabalhando, né, elaborando ali a questão da água, da luz, do condomínio, do aluguel, né? Às vezes é aluguel, né? Não é próprio, então assim, você tem que considerar tudo isso, né? Então, considerando tudo isso, né? Você pode chegar em várias metodologias, né, de cálculo para chegar no preço final, né? Outra coisa muito importante da precificação, né, é onde você está, né? Então, assim, local, né? O local onde está a tua clínica, né? Assim, você tem que fazer uma pesquisa de mercado, né? E essa pesquisa de mercado sai um pouquinho da área financeira, né? Vai mais para uma área até de marketing ali, etc., né? Que pode auxiliar melhor. Mas, né, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer essa pesquisa de mercado, né? Você tem que saber, né, quem quer ter um concorrente, por exemplo, né? Quantas clínicas aqui perto tem, né? Quanto que é o preço que elas cobram pela mesma toxina botulínica que eu quero vender, né? Então aí você ajusta, né, também a tua margem, né? Por exemplo, a gente não pode trabalhar com valores exorbitantes, né, surreais. Então, por exemplo, hoje na média, isso é uma média nacional, assim, internacional, inclusive, de precificação, né, de margem que a gente fala. Ou seja, para prestadores de serviço, a média é de 20% a 30% de margem de lucro que você tem que ter, né? Assim, você pode cobrar 70%, 80%, 100%? Você pode. Não tem nada que te proíbe, né? E se você oferece essa margem e a pessoa que está comprando o teu produto ou teu serviço está aceitando, está tudo bem, né? Você não está cometendo nenhuma ilegalidade, né? Só que varia muito, né, de localização. É um conjunto, né, de decisões ali que
elas cumulam e daí no final você tem realmente um preço final para trabalhar. Porque não adianta nada você colocar 2.000 numa toxina botulínica se teu vizinho vende por 1.000, né? Você praticamente quase nunca vai conseguir vender, né? É impossível, né, você trabalhar com valores assim. Então você tem que, e a precificação é muito importante, né? Então assim, acho que o primeiro ponto é você entender teu mercado, né? O local onde você está, o mercado que você quer trabalhar, né? Especialização principalmente, né? E em segundo plano, aí sim fazer a precificação, né? Porque sem esse dado, né? Sem esse dado real da tua situação ao teu redor, você não consegue entender se as margens que você está aplicando da tua precificação tá de acordo ou não. Então não adianta você querer fazer primeiro a precificação e depois querer fazer a pesquisa de mercado. Eu digo que você vai perder o trabalho, né? Primeiro você tem que fazer a tua pesquisa de mercado ali diária, né? Para saber até quanto você pode cobrar, né? Por aquele produto, procedimento, etc. E é muito legal essa margem objetiva por causa disso, né? Porque ali você coloca o teu custo, você coloca, né, as taxas que vierem incidir, né? E você coloca a margem que você quer, né? Tem o método inverso, né? Que você pode calcular o preço final e chegar ao valor da margem de contribuição. Mas eu acho que é mais complexo, né? É muito mais fácil você pegar o teu custo que você já sabe, né? Você sabe por quanto você está comprando, né? Então você já sabe o teu custo, né, ali unitário. Você já sabe, né, quanto que você vai pagar de imposto, quanto você tem de máquina de cartão de taxa, quanto você tem, todos esses dados são de fácil acesso. E aí sim você coloca a tua margem ali, né, a tua alíquota, né, da margem que você quer trabalhar. Você pode colocar de 20 a 30 igual eu comentei, ou você pode colocar 100, 120, 130, 200, né? O céu é o limite, eu falo, né? Você pode colocar quanto você quiser. Se vai vender, né, se vai conseguir trabalhar é outra coisa. E daí também, né, uma assessoria em marketing, alguma coisa assim, também ajuda, né? Porque é essencial você ter o marketing, né? A gente está falando de contabilidade financeira, mas o marketing é essencial, né? É a tua cara ali, né? Que você tá comercializando e quem que exibe isso, né? Quem faz isso é o marketing, né? Sim, os profissionais da saúde agora tiveram que vir para as redes sociais, né? A gente estava comentando disso até num podcast anterior, sobre essa necessidade agora dos pacientes quererem ver um retorno em rede social, né? Eu lembro quando eu me formei, era normal as pessoas perguntarem o seu currículo, pedir o currículo. Hoje não, hoje a pergunta que fazem é: qual é o seu Instagram? Né? Eu acho estranho. Hoje a gente brinca, né, que o diploma que você tem na tua parede, né, praticamente não serve para nada, não, né? O que valoriza os seguidores. Exatamente. Aí, por exemplo, eu tenho bastante diploma, você também tem bastante diploma, mas é assim, pra gente que é já de um mais antigo, né? A gente é jovem, mas pra gente que é mais antigo, o diploma parece que é a nossa saciedade ali na parede, né? Hoje em dia nem diploma físico não emite mais. Tem uma resolução do MEC que é tudo digital. Tudo digital, Então, assim, acabou até o diploma na parede, né? Quem tem, e quem não tem, dançou, sim, né? Verdade. Então, eu acho assim que você ter funcionários também, né? As pessoas, assim, hoje estão muito nesse negócio de, o currículo, né? O currículo da pessoa, né? Aí você vai ver, às vezes, o currículo da pessoa, né? A pessoa não tem nada, né? Mas, às vezes, tem um conhecimento, às vezes, daquela área, porque hoje a internet, ela te entrega tudo, né? Hoje a internet te entrega muito mais que uma faculdade, se você for ver, né? Dependendo de conteúdo de gente que faz, por exemplo, a parte de investimento. O tanto de conteúdo de investimento que hoje você encontra, né? Tipo, atualmente, na minha época que eu era adolescente, eu não tinha o que os adolescentes hoje, né, têm, né, de conteúdo assim gratuito, sem pagar. Então, se você entra dependendo do canal do YouTube que você entra, você vê muita coisa. Você aprende demais, né? Às vezes você aprende mais do que uma pessoa que se formou em economia. Né? A pessoa, às vezes, da economia não sabe o que está falando, e uma pessoa que nunca fez faculdade sabe muito mais, sabe desenvolver muito mais análise técnica e etc, né? E aí, cadê o diploma, né? Não tem, né? Mas tem muito conhecimento, né? E vice-versa, né? Porque tem muita gente que tem diploma e também deixa a desejar, né? Pelo diploma, né? Então é muito desse... A gente está vivendo muito essa era, assim, né? Sim, exato. E falando um pouquinho, qual que é a sustentabilidade que a gente pode ter assim para o negócio? Olha, é uma conjuntura, né? A sustentabilidade. Hoje, para você sustentar algo, você tem que estruturar, né? Você tem que levantar, né? Então, assim, não dá para você pensar em sustentabilidade se você não estruturar muito bem,
né? Vamos voltar um pouquinho ali o que eu falei da questão de marketing, né? Marketing, eu acho que é o pilar que você deve iniciar uma empresa, né? Assim, porque se você não inicia nesse pilar, você sobe 3 pilares. Vamos pensar numa construção, tem 4 pilares. Então você tem o administrativo, a contabilidade e o financeiro, os 3 pilares. O quarto pilar é o marketing. Se você sobe uma casa com 3 pilares, ela pode aguentar 1 andar, 2 andar, mas no terceiro ela vai pender, né? E aí, você vai fazer o quê, né? Então, assim, eu digo que você tem que ter a conjuntura, né, de tudo, né? Então, assim, você tem que ter o marketing, você tem que ter a gestão financeira, você tem que ter a gestão contábil, né? Você tem que ter a parte administrativa ali, né, muito bem resolvida, muito bem trabalhada, né? E não só a parte administrativa, a parte operacional, né? Sim. A parte operacional, né, ela traz, né, junto com ela, todos esses pilares, né? Então, você traz uma contabilidade bem feita, você traz uma gestão financeira muito bem feita, né? Você traz, né, o pessoal do marketing, né, com trabalho muito bem feito, né? Então, assim, essa operação, né, para você sustentar, você tem que criar, né? Tem que criar aos poucos, né? Você não adianta abraçar o mundo e achar que amanhã você já vai ter tudo, né? Não é assim, né? A gente sabe que não é assim. A gente que tem empresa, eu tenho, a doutora tem, sabe que não é assim. Então a gente tem que começar lá de baixo, né? Começar pequenininho, tentar estruturar, às vezes num lugar que não é tão bom, né? Às vezes a gente tem que abrir exceções, né? Pra gente ter alguma coisa para depois ir evoluindo, né? Então essa sustentabilidade traz muito disso, né? Traz de você primeiro criar e ir melhorando, aperfeiçoando, né? Conforme vai passando o tempo, né? Até chegar no objetivo que as pessoas querem, né? Todo mundo quer crescer, todo mundo quer ficar bem, mas, né, é um processo que demora, né? A gente sabe que demora, né? Então, é o que a gente falou no início, né? Ser um empreendedor para se tornar um empresário. Exatamente. Então, você tem que começar, né, empreendendo, né, em uma área. Hoje tem muita gente, né, da odontologia que você pode começar restaurando dente, né? Mas daqui 10, 20 anos, às vezes você tem uma rede de clínica, né? Ou você nem precisa, né, continuar, né? Eu conheço muito empresário, aqui de Curitiba, inclusive, que a pessoa tem mais de um negócio, não tem só um negócio, né? A pessoa tem um negócio porque gosta de fazer aquilo, né? Gosta de trabalhar com aquilo. Mas em paralelo, né, existe N empresas, né, por trás daquilo, né, que ajuda a sustentar, né? Então não é aquele negócio de você criar e ficar refém, né? Porque tem muito disso também, né? As pessoas são refém da empresa, né? Então se for para ser um empresário refém do seu negócio, não é legal, né? Porque aí alguma coisa está errada. Então você tem que ser o melhor, né? Um empreendedor, né? Refém do seu negócio. Então você tem que ser um empreendedor, né? Que quer crescer e quer virar um empresário, né? Porque ser refém, você ser funcionário do teu negócio, vai chegar uma hora que o negócio vai pipocar, né? O negócio vai pro brejo. Então a gente tem que crescer, né? Eu acho que assim, acima de tudo, ter fé em alguma coisa, né? Também, né? Que eu acho que sem fé em alguma coisa a gente não chega a lugar nenhum, né? Então a gente, além de ter essa fé, além da gente ter essa vontade de fazer as coisas, né? A gente também tem que arregaçar a manga e ir à luta, né? Os recém-formados não achem que amanhã já vão ficar milionários, né? Assim, hoje, qualquer profissão, né? Também eu falo que também está prostituída, né? Então, assim, o dentista hoje tem... Em cada esquina você acha um dentista, né? Advogado, cada esquina você acha um advogado. Contador, cada esquina tem um também. Então, assim, as profissões, elas estão começando a ficar poluídas, né? E, ao mesmo tempo, né? Existe as pessoas boas, né? Existem as pessoas que são ruins. A intermediária é ruim, né? A ruim, se pega um negócio, né? Se pega um contador, né? Ruim, o que vai virar? O cara não vai fazer um trabalho bem feito e vai o negócio pro buraco, né? Você vai pegar ali um dentista, às vezes, que não é bom, né? Também, mesma coisa, ele vai restaurar um dente teu, vai ficar zangado o negócio ali, não vai ficar legal, né? Vai dar um problema maior, né? Precisar de uma restauração ali, um tratamento de canal, até pode perder o dente, né? A doutora que é especialista nisso, tô só chutando pela lógica aqui. Mas basicamente é isso, né? Então, assim, as nossas profissões, né? A gente, ao mesmo tempo, né? Para sustentar, eu acho que a gente tem que evoluir, né? Você começa pequeno, às vezes você começa sem capital, né? Você começa sem muita tecnologia, você começa sem muitas coisas, né?
que ao passar do tempo, né, vão sendo exigidas, né? Então, por exemplo, eu quando comecei o negócio de contabilidade, comecei com um sistema mais barato que eu tinha, né? E eu gosto muito de tecnologia. Hoje eu tenho o melhor sistema, mas demorou, né? Demorou três anos para mim mudar de sistema. Mas às vezes é necessário, pelo menos você começar, né, com o que você tem para começar a angariar cliente, começar a pegar gente, né? E nunca acho que ficar refém, né, da odontologia. Para quem quer ser empresário, é nunca ficar refém da odontologia, né? Acho que você tem que abrir o leque, né? Não pensar só em odontologia. Se você for pensar em odontologia, tem muita gente que ficou rica? Tem. Mas você tem que ver a época que ficou rico, né? Tem que ver porque conforme está passando o tempo, as coisas estão mudando, né? Sim, bastante. O negócio lá de imobiliário, por exemplo, né? Você comprar imobiliários, né? Apartamentos, terrenos, etc. Isso hoje em dia dá dinheiro? Não vou dizer que não dá dinheiro. Dá, mas é numa margem muito pequena, entendeu? Eu conheço gente, um senhor aqui, empresário de Curitiba, que ele é dono quase do Pinheirinho aqui, né? Ele tem esses apartamentos aqui que tem pelo Pinheirinho, foi ele que comprou o terreno na época, né? Investiu. E fechou um acordo lá com a MRV construiu, né? Deixou tantos apartamentos para ele e o resto venderam, e ele vendeu também. Então, assim, essa pessoa, só que essa é uma pessoa já é um senhor, já tem seus 80 anos de idade, aí a gente vai pegar o histórico, 80 anos atrás, né? 80 não, mas 70, 60, era uma época diferente do que a gente vive hoje, né? Então, assim, investiu, né? Teve oportunidade, investiu na época e hoje está milionário, né? Multimilionário, não milionário. Mas são épocas diferentes, né? Então, a gente é a mesma coisa, né? A gente já está começando numa era que já é poluída, né? Digamos assim. A doutora começou, já tinha um monte de dentista, eu comecei, já tinha um monte de contador, né? Então, assim, o que a gente precisa? A gente precisa inovar, né? Oferecer o serviço bem feito, né? Também, se eu for um contador que não ofereça diferenciais ou serviços bem feitos, eu começo a perder cliente, eu começo a desandar, né? Odontologia, financeiro, tudo a mesma coisa, né? Eu uso um exemplo, mas esse exemplo serve para tudo, né? Então a gente tem que o quê? A gente tem que sempre evoluir, sempre manter, né, a excelência ali do serviço, né? Odontologia mais que contabilidade, mais que financeiro, né? Porque você mexe com saúde bucal, né? Você mexe com harmonização. Então são coisas que se a gente decair, né, pode gerar um problemão pra gente e a gente acaba ficando aí desamparado. Então acho que a sustentação é muito disso, né? Você criar o teu nome, né? Criar tua marca, né? A tua pessoa ali, né? A tua empresa, né? E você sustentar, né? Com excelência, né? Você nunca deixar a excelência cair, né? Sim, acho que a excelência é o mais importante, né? E isso daí vem atrelado com tecnologia, vem com pessoas, né? Que estão ali para te ajudar. A doutora tem tudo terceirizado, né? Contador, contabilidade, financeiro, né? Então, assim, às vezes interno é muito caro, terceiriza, né? Tem que ter pessoas boas, né? Trabalhando na área, né? Sim. Para a gente conseguir desenvolver um trabalho bem feito, né? Então, assim, é muito disso, né? Acho que falei brevemente, mas acho que falei os pontos principais, né, da sustentabilidade, né? Sim. Não, acho que deu para o pessoal pegar muita informação, né? A gente teve uma aula aí bem resumida, né, de muitos anos aí de trabalho, de conhecimento. E uma coisa que eu acho legal a gente colocar aqui também, falando na parte de gestão financeira, que é um erro nosso como profissionais autônomos também, né, profissionais de saúde, é não ter caixa, né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, entrou o dinheirinho, é meu dinheiro, e às vezes a gente esquece que nós somos uma empresa, né? Aqui falando como pessoa física, Sim. até no começo, né, pro pessoal, que eles têm que pensar em ter uma reserva e tudo mais, porque a gente trabalha com equipamentos e equipamentos estragam, Sim. né? E você, às vezes, se pensa que tudo é lucro, acaba lá no final pagando para atrapalhar, que é o que a gente falou. E se torna, né, um pesadelo, né? Sim. Porque assim, mesmo lá o pessoa física, o carnê-leão, né? Assim, isso assim, eu vejo como um grande erro, sabe? Às vezes você saiu da faculdade, pode ser, às vezes aparenta, né, ser mais atrativo você ser do carnê-leão, porque você não tem custo com contador, você não tem custo com nada, você faz uma planilha ali que é fácil de fazer, todo mundo sabe fazer um Excel hoje em dia, né? Então você faz isso e você economiza alguns custos, ok?
Mas até que ponto vale a pena, né, você economizar alguns custos, né? Sim. Porque isso também, se não for bem feito, né, ali no começo, vai te trazer um pesadelo, né? Então, por exemplo, você vai começar a se atolar ali, né, em coisas, né, e às vezes acaba o que era para ser legal, bom, vira realmente um pesadelo. Então, a gente tem que pensar, você no início, saiu da faculdade, às vezes você paga um pouquinho a mais, né? Você atende 1 ou 2 clientes a mais e você paga a tua assessoria contábil, né? E essa assessoria contábil vai te trazer um monte de benefício, né? Eu falo que hoje eu sou o mais barateiro, acho que aqui de Curitiba, porque o que eu entrego assim para as pessoas de conteúdo contábil mesmo, né? Porque hoje as contabilidades elas estão muito nichadas. Então você vai atrás de um contador, o contador, odontologia é recém-aberto, fatura até 500 mil, é o básico, vou te dar o básico, né? Então, assim, hoje eu ofereço o diferencial, né? A história do diferencial. Porque, assim, é um cliente. Por mais que ele seja pequeno, a gente não sabe amanhã. Amanhã pode virar um empresário enorme com várias empresas, né? O consultório está dando certo, o cara vai entrar mais dinheiro, ele vai querer investir em mais coisas, né? Ou seja, é a lei é a lei, né? É assim que funciona. Se você recebe mais, você começa a gastar mais, né? Se você recebe mais, gasta mais e não tem onde aplicar o resto do dinheiro que sobra, você faz o quê? Vou abrir, sei lá, alguma coisa que eu esteja querendo investir, né? Sei lá, um outro negócio, num outro ramo. Então, isso é legal porque, assim, da mesma forma que eu trato o cliente grande, eu trato o pequeno. Né? Eu acho que merece o mesmo tratamento, né? Não é porque ele é pequeno, que é fácil de fazer contabilidade, que ele não merece que eu vá tomar um café com ele, que eu explique o balanço, que eu explique a DRE, né? Então, isso é importante, né? E isso também traz, o cliente, ele se acha importante, né? Porque ele vai ver que o contador realmente não está ali só ganhando o mensal dele, emitindo, sei lá, o DRE e o balanço, que às vezes tem 2 notas, 3 notas, né? Então, assim, às vezes para ele aquelas 2, 3 notas dá o quê? 5 mil. Às vezes ele é funcionário do negócio dele, né? Mas assim, mesmo assim ele se sente importante, né? Porque ele fala assim, pô, o cara tem uma contabilidade, atende tantos clientes e mesmo assim eu uso isso aqui, né, para sobreviver e o cara vem aqui, me explica, né? Com todo o tempo do mundo, etc. Então eu acho isso bem legal. E a gente é muito carente disso hoje no meio empresarial, né? Pessoas assim, né? Que são pessoas boas, que merecem atenção e que bem no fim, às vezes, a gente acaba deixando passar. Mas é muito importante isso da questão mesmo de, às vezes, você viabilizar no começo, né? Você quer, às vezes, ser o carnê-leão, voltando lá no começo, né? Ou você quer abrir um CNPJ. O CNPJ vai te trazer muito benefício, muito mesmo, né? Questão tributária, questão de pessoas, né? Te assessorando, né? Que hoje, sei lá, eu tenho 20 mil que eu entrego de conhecimento com pessoas que trabalham comigo por um honorário de R$500. Então, assim, olha a diferença, né, de um valor, né? Então, assim, eu pago 20 mil de folha, né? Sei lá, tem um analista, um coordenador e um gerente que cuida da tua empresa. Que independente se a tua empresa for um MEI ou se for um lucro real da vida, né? Então, assim, essas 3 pessoas, ela dá o mesmo atendimento e o mesmo conhecimento por um valor lá, tipo, de R$500 para a pessoa. Então, assim, em comparado ao tanto que eu tenho investido e o tanto que entrego, né, assim, e isso é importante, né, porque você tem que ter conhecimento, assim, né. Eu falo, a gente estuda, para daí no final passar, né, esse conhecimento, que senão a gente morre com esse conhecimento, né, não leva para lugar nenhum. Verdade. Então, é legal que é muito legal isso. Perfeito, obrigada, Luiz. Obrigada pelas informações, né, por nos orientar, né, como que funciona isso, porque igual eu falei, a gente sai técnico para fazer o atendimento ao paciente, né, para fazer o nosso trabalho, entender a fazer um diagnóstico, um prognóstico, um tratamento, mas a gente não tem essa noção dessa parte de gestão financeira, essa parte de, né, tributária. Então, isso é a parte que mais pega, né? Exatamente. Então, é muito importante isso, até porque às vezes o pessoal pensa assim, é só eu sair, alugar um lugar, já começo a atender. Não, a gente tem toda a parte de fiscalizações, tudo que é necessário, e a gente precisa do contador em conjunto para ter, né, esse acesso, fazer essa acessibilidade
para a gente ter o consultório em Tem, andamento. tem muitos caminhos que assim, se você for para o meio jurídico, né, é impossível você acessar, né? É uma coisa assim que você tem que ter aquela pessoa, aquela empresa, né, que faça, porque senão você não consegue, né, acessar certas informações, né? Você não consegue emitir alvará, você não consegue nada disso, né? Então são coisas que andam junto, né? Não tem Sim. como você andar separado. Perfeito, obrigada. Por Então nada. é isso, pessoal. Espero que vocês tenham anotado todas as informações e até breve. Tchau, tchau.